Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu irei falar agora sobre um caso de transtorno de personalidade borderline, tá? Esse caso ele é atendido em psicoterapia, dinâmica breve. Esse caso está num artigo, tá? Da Cielo, que foi aprovado em 2001. Tá bom? Depois eu vou deixar passar o link depois para vocês estarem lendo por completo esse artigo, que é muito interessante. Tá, bom, esse caso, ele trata-se de um transtorno de personalidade borderline, encaminhado para a área de psicoterapia dinâmica breve, do Centro de Psicologia Aplicada da Unesp, de Bauru, São Paulo. O foco delimitado constituiu em trabalhar as características depressivas do paciente, buscando ajudá-lo a elaborar o luto pela perda da mãe. A análise deste caso veio corroborar a hipótese de que o paciente com transtorno de personalidade borderline também pode ser beneficiado com a psicoterapia dinâmica breve. Tá? A peculiaridade dessa modalidade de atendimento está relacionada ao estabelecimento de objetivos terapêuticos, que é o foco, tá? Condizentes com as reais possibilidades e limites de cada paciente. Bom, agora vamos falar agora sobre o relato desse caso, né? A identificação desse paciente. Esse paciente é um homem, tá? Com um nome fictício chamado Batista, 21 anos, mulato brasileiro, solteiro, cursava o terceiro grau, era prestador autônomo de serviços, de origem católica. O paciente tinha estatura e pesos médios e geralmente vestia-se com simplicidade. Bom, as primeiras impressões na primeira sessão de terapia, Batista chegou 1 hora de atraso, entrou na sala de psicoterapia, aguardando a orientação do psicoterapeuta sobre onde ele deveria sentar-se. Inicialmente, perguntou pela estagiária que o havia atendido na triagem, preocupando-se com a possibilidade de ter que passar ainda por outro terapeuta. É normal que o paciente faça um vínculo já com o primeiro profissional que o atende. Logo depois, Batista disse que não estava à vontade e que nunca havia feito terapia. Somente após esclarecimentos sobre a psicoterapia dinâmica breve e o contrato, passou a expressar-se melhor. Batista aparentava um bom nível de inteligência e falava diversos temas. Perguntou sobre hipnose e o seu uso na terapia. Falou de sua impulsividade e personalidade ocorrendo uma ideação paranoide. O terapeuta escutava-o com atenção e preocupação. Bom, o motivo da consulta e sintomas apresentados foram os seguintes. Ele se sentia deprimido, caótico e um vazio. Ele se agredia, chegando a se machucar. Mudava de estado de ânimo sem razão aparente, indecisão, falhas de memória e atenção, dificuldade em lidar com as perdas, buscava uma razão para tudo isso. Gostaria de não ser tão distraído e sem memória, pois tudo isso prejudicava-o em sua vida. Comparou o seu funcionamento cognitivo com um de computador, que quando tem muitas memórias ocupadas, funciona lentamente ao se apertar o Enter. Disse que talvez isto pudesse ter algo a ver com alguma memória antiga, algum trauma e etc. E suas fantasias de cura pareciam estar ligadas a expectativas imediatistas de melhora de seus sintomas. Gostaria de se submeter a uma hipnose ou queria ter uma serra para abrir a sua cabeça para ver o que incomodava tanto. Ideações paranoides foram detectadas logo na primeira entrevista.
Nos momentos em que o paciente relatava ter a impressão de que havia pessoas escutando atrás da porta ou olhando pela janela, o terapeuta surpreendeu-se com os sintomas e o sofrimento do paciente, ficando preocupado o resto do dia. Recorreu então à sua supervisora, bem como à sua terapeuta, que funcionava como continente para as angústias. Bom, Batista, ele era um menino que se considerava feliz até os 4 anos, ele relatou. A época de muitas brigas entre seus pais, sua mãe, após trair seu pai, apanhou do mesmo e foi expulsa de casa. O paciente disse que não conseguia sentir nada ao lembrar de tudo isso, mas pensava que deveria sentir. Após esse fato, sua infância mudou bastante para pior. Seu pai conheceu outra mulher que veio a ser a sua madrasta. O paciente tinha o costume de brincar com os insetos mortos, os quais gostava de enterrar. Quando criança, ajudava seu pai no trabalho, a quem gostava muito de fazer perguntas. Batista era chamado de CDF pelos colegas na escola, que odiava esse fato de ser chamado de CDF. Até uma certa idade, urinava nas calças, o que fazia-o sentir-se inferior ao seu irmão. Nesta época, seu pai penteava o seu cabelo com bastante força para que ele não fosse discriminado na escola por sua ascendência materna negra. Morava numa cidade do litoral e trabalhava numa discoteca. Quando expressou vontade de prestar vestibular, não foi estimulado pelos seus familiares. Na ocasião, tinha problemas de relacionamento com as pessoas e sentia a falta de uma namorada. Há alguns anos, seu pai sofreu um derrame e ficou com os membros paralisados. Quando Batista sentia-se deprimido, queria ficar sozinho e parado, sem fazer coisa alguma. Quando sentia-se assim com os amigos, só escutava. Irritava-se quando eles lhe perguntavam qual a razão daquele estado. Ele dizia que estava cansado, que estava com dor de cabeça ou algo parecido. Gostava de fazer tudo por prazer. Às vezes fazia gestos e sentia coisas estranhas. Por exemplo, tremedeira, inquietude, sentimento de caos e vazio. Batia em sua própria cabeça ou plantava bananeira e perdia a noção do passado e só tinha consciência do presente. Sentia-se muito inseguro e superficial. Cursava a universidade, tinha uma namorada chamada Débora, há cerca de 3 anos. Bom, foram feitas algumas hipóteses de trabalho de psicoterapia, tá? A primeira hipótese diagnóstica foi mesmo de transtorno de personalidade borderline. Os critérios para essa patologia, de acordo com o DSM-4, tá? Para esse diagnóstico, deve-se considerar todos os aspectos do paciente que está descrito na tabela desse diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. A segunda hipótese foi a hipótese psicodinâmica, que foi dificuldade em elaborar o luto pela perda da mãe, bloqueio de atividades, dificuldade de verbalizar experiências e desejos sexuais. O terceiro foi o foco, trabalhar o luto pela perda da mãe e o consequente bloqueio das emoções. Quarto, o atendimento proposto inicialmente foi de 25 atendimentos, com a prorrogação de 10, totalizando ao todo 35 atendimentos. Tá? Então, esse foi o caso. Para quem deseja ler ele por completo, depois está lá no artigo da Cielo. E depois eu vou deixar o link para que vocês possam estar lendo completamente, tá bom? Muito obrigada, até breve!